Olá, minha gente, um grande abraço. Hoje, quinta-feira, feriado em Belo Horizonte, dia de Nossa Senhora, Ascensão de Nossa Senhora. É um dia muito importante para nós, belo-horizontinos, embora esse feriado seja somente em Belo Horizonte. Não, acho que tem uma ou duas cidades que também, né? Do interior. Então, de qualquer maneira, um dia que está chegando ao final, foi um dia muito calmo em Belo Horizonte. Nós estamos iniciando mais um Horizonte Esporte. Olha, a mesa está daquele jeito que eu gosto. Mas eu vou apresentar todo mundo depois que rodar aquela vinhetinha. Bora! Pois é. Com essa mesa recheada de grandes jornalistas, pessoas de alto nível, nós temos muitos assuntos a serem debatidos aqui nessa quinta-feira, começando pela decisão do juiz da 10ª Vara Civil, que contrariou uma decisão dele mesmo. Foi de uma incoerência, tamanho do estúdio aqui da TV Horizonte, mas enfim, a decisão foi dele. E eu começo aqui com o meu capitão, aqui à minha esquerda, mas na sua casa ele está à minha direita. Prazer rever o Carlos Cruz. Boa noite pessoal de casa. Vamos lá. Muito bem, agora é o seguinte, ao ladinho do Carlos Cruz está ele não esquece o sobrenome de jeito nenhum, o Stefano Marquezine. Stefano, com muita alegria te receber aqui no programa de novo. Boa noite, Ramon, boa noite, Carlinhos, boa noite, meninos. Muita alegria minha também. Vamos aí que tem assunto para falar. Tem muito assunto, você já está liberado. Você pode falar o que você quiser. Ao meu lado direito aqui, esse aqui vai até analisar tudo que poderá acontecer com o Atlético. O adversário, não sei nem o nome de tão ruim que esse time é para mim. Como é que é o nome do time? Laikidá. Da Colômbia. Fala Laikidá. Pode falar aí Laikidá. Ele é o 18º colocado no campeonato da Colômbia. Agora você imagina... Acho que o Venda Nova é melhor. Ô, Bruno, grande abraço, rapaz. Que prazer enorme tê-lo novamente conosco. Mais uma vez pelo convite, obrigado. E vamos falar muito de futebol e bastidores também da bola, né? Tem muita coisa. Ei, Rafael Miguel, como é que é, meu garoto? Rio Casca, vai bem? Vai bem, com certeza. Mamãe tá beleza? Tudo bem, Ramon. Um abraço, boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite, Ramon, boa noite, pessoal. O pessoal de casa também acompanhando. Você falou Venda Nova é meu time, hein, lá da minha terra. Bom, sou de lá. E aí, vamos falar então aí sobre esses bastidores do Cruzeiro, também o Atlético, muita coisa pra gente comentar no programa de hoje. Eu não queria, mas temos que começar, porque o Cruzeiro, ultimamente, ele vive nas páginas policiais. É o que mais você vê falar de Cruzeiro, Polícia Federal está investigando, é Ministério Público investigando, é a Polícia Civil que não solta esse inquérito nem cavacatu, se eu não estou entendendo. Infelizmente, o Cruzeiro, que era para a gente estar falando aqui mais de Rogério Ceni, essa coisa, mas o Bruno está me falando uma coisa certa. O pessoal está preocupado aí com o Cruzeiro cair, mas está esquecendo que o circo está pegando fogo dentro do Cruzeiro Esporte Clube, a nível de diretoria e tudo, sabe, Carlos Cruz? E é uma verdade, porque não dão uma bola dentro, cara, e o torcedor está aí nessa preocupação. A situação financeira do Cruzeiro, ela é periclitante, ela é terrível. Deve ter caído uma grana ontem à noite na conta do Cruzeiro. Não sei se foi do Romero, ou de onde, é um dinheirinho aí. Mas desse dinheirinho tem 2 meses de pagamento para ser feito, que do mês passado eles receberam metade, dos jogadores. E funcionários até R$ 2.500 receberam. Acima disso, não receberam. Certo? E os jogadores desse mês de agosto, venceu no 5º dia útil, não tinham recebidos. Tá? E ainda mais uma multa, agora já estou querendo cair para 800 mil, mas é R$ 1 milhão a multa que o Cruzeiro tem que pagar para o Fortaleza. Que o presidente disse que não existia essa multa. Esse presidente, ele ficando calado, ele já fala demais. Ele calado, ele fala demais. Então, nem ele sabe de nada. Porque ele acabou de dar uma entrevista, o assessor de imprensa do Cruzeiro, Valdir, não, a multa é do Cruzeiro. Quer dizer, como é que você entende uma situação dessa? Carlos Cruz, primeira decisão que foi tomada ontem, uma liminar concedida pelo mesmo juiz que anulou a eleição, que exigiu que fosse marcada uma outra no prazo de 30 dias, ontem ele concede uma liminar. Isso, ele extinguiu o processo, na verdade, né? Dizendo, ele pediu arquivamento. Isso, dizendo que perdeu o objetivo
da liminar que ele havia concedido, porque era para não haver a eleição que houve, só que ele reconhece, né, a duplicidade de 190 participantes da eleição. Então, provavelmente, o processo vai prosseguir com o Cris, que é o advogado que havia solicitado a liminar, recorra da decisão desse juiz. Agora, veja você, Stefano, depois vou rodar a mesa aqui para todo mundo. Ele reconhece que tem duplicidade, se tem duplicidade, há irregularidade. Bom, primeiro eu entendo dessa forma. E ele também, porque ele reconheceu, o juiz também. Veja bem, mas como é que ele consegue eliminar? Porque são as técnicas, né, são os critérios técnicos que o judiciário tem, essas questões burocráticas. Tanto que na época, eu também conversei com o Cris, igual o Carlinhos falou, Cris Bretas, na época eles deixaram bem claros que eles já sabiam que essa decisão poderia acontecer, porque eles pediram a liminar para que não houvesse eleição, o Cruzeiro desrespeitou. O Cruzeiro, inclusive, na época, esse processo especificamente, o Cruzeiro nem recorreu. O Cruzeiro fez a eleição ainda assim. E eles já entraram logo após a eleição com o segundo processo, esse segundo processo ainda tramitando em justiça, ainda com decisões a serem tomadas. E além desse também que cabe recurso, mas eles mesmos já sabiam que essa decisão era possível. E, Ramon, você falando de bastidores, só para não deixar passar essa informação, para deixar claro, que o Cruzeiro segue com uma política de austeridade que ninguém está entendendo, que é uma política de austeridade de demitir funcionários que não oneram a folha. Igual eles demitiram ontem a Paula Trindade, gerente de eventos, 9 anos de casa, 9 anos de Cruzeiro, era super querida por várias pessoas, conversei com muita gente lá. Até arrepio. Posso falar? Pode? Depois eu falo. Eu dou de 1 a 10, eu dou 11 para ela. De tão capacitada, íntegra, de família. O pai dela é um baita de um otorrino, mas daqueles... espetacular, ela foi demitida. Uma política de austeridade que ninguém entende, né? Que a austeridade é essa que demite funcionário e fica à mercê de venda de jogadores para quitar salário. O Cruzeiro atrasou esperando que caísse o dinheiro do Romero, igual fez meses atrás com o dinheiro do Raniel. Então, assim, se não vender ninguém a partir de agora, outubro, novembro, dezembro, 13º, todo mundo vai ficar comprometido com isso. Situação então, terrível. Cadê a austeridade do Cruzeiro aí? Não existe. Não existe. Olha aí. Essa preocupação que os torcedores têm que ter, inclusive a pressão que tem que existir em cima dos conselheiros, que dá a impressão que aquela pessoa que está caindo, está desmaiando na mesa, está puxando a mesa e está quebrando tudo. Então, ele está desestruturando totalmente o clube. Perfeitamente. Isso, o torcedor não pode ficar quieto e ficar preocupado com o técnico, com o time caindo da segunda divisão. Isso é pior. Isso é bem pior do que ficar o time descer para a segunda divisão. Bem pior. Eu concordo. Sabe por quê? Está em jogo o nome da instituição, Rafael. Com certeza. Cruzeiro Esporte Clube, 98 anos. Não são 98 dias nem 98 meses, Rafael Miguel. Pois é, Ramon. E a gente fica pensando como é que fica o torcedor no meio disso tudo, né? O torcedor ele fica completamente perdido. Mas ele está muito passivo, viu? O torcedor do Cruzeiro ele está devagar, quase parando. Ele está devagar, quase parando. Mas com certeza tem muitos torcedores preocupados, né? A torcida fica preocupada porque... Mas preocupado com o time, eles não estão preocupados com o que está acontecendo na diretoria. Mas eu acho que uma coisa puxa a outra, Ramon. Porque o torcedor sabe que a má administração reflete no campo. Sim. Então, ele sabe que se não resolver as questões fora de campo, vai acontecer que o time vai para a segunda divisão. Não, e é a receita que a gente já viu várias vezes de times grandes que foram para a segunda divisão, né? Uma diretoria conturbada, vários problemas internos, um time que tem até jogadores de nome, jogadores de peso, mas que não estão mais rendendo dentro de campo. Se a gente pegar, por exemplo, o exemplo do Atlético, que foi rebaixado em 2005, é parecido. Era um time cheio de problemas, com salários atrasados, seus jogadores que já tinham passagem por seleção, passagem por outros grandes clubes, mas que não renderam nada. O Cruzeiro tem algo parecido, né? Ainda acho que o Cruzeiro tem time para sair dessa zona de rebaixamento, até antes, né, do que ali ficar nas últimas rodadas ali sofrendo com rebaixamento, mas tem que mudar bastante porque a situação é complicada. A questão não precisa nem de tão longe, né? Eu acho, só para complementar, não precisa de ir no Atlético, a gente pode ir no Internacional, que viveu uma situação tão parecida quanto a do Cruzeiro, inclusive envolvendo questões judiciais, questões de polícias, dirigentes presos. Presidenciais, né? Presidenciais, também, a questão que
suspeitas, né, de lavagem de dinheiro, suspeitas de uso irregulares de atletas. Então, assim, e o Inter, um time grande também, que se orgulhava de nunca ter caído, a mesma situação do Cruzeiro, vinha de anos vitoriosos, de uns tempos para cá, um time que cresceu absurdamente nas últimas décadas. Duas Libertadores há pouco tempo, campeão mundial. Então, assim, e hoje é um dos times que figuram na lista dos que mais devem, junto com o Cruzeiro, apesar de que conseguiu fazer uma reestruturação, é uma reestruturação que vai levar tempo. O Inter mostra que vai levar tempo. Agora, você imagina, porque aqui nós sabemos, nós estamos convivendo, eu particularmente, eu convivo com esse problema aqui. Frequentava, porque agora não vou mais na Sete Campestre, não vou no Barro Preto, sou sócio desde 83, são 36 anos. Se você quiser falar 1800. Não, de 83. Não, né, 36 anos, mas eu não aguento tamanha incompetência, tanta perseguição. O que me deixa realmente nervoso é a perseguição que está acontecendo com essa diretoria. Perseguindo pessoas que não merecem, pessoas que são dignas. Ele acabou de falar dessa menina, conheço. Rita de Castro, 30 anos de Cruzeiro, assim no nada. Serginho cuidava da categoria, o Sérgio, deu até branco o sobrenome, não, uma competência danada. O Emerson Ávila, né, que também deixou o clube. Também. E muitos outros. E muitos outros. A gente for numerar aqui, nós vamos passar uma lista dos 40. Essa atitude dessa diretoria medíocre é que me entristece. É a perseguição que eles têm com as pessoas e também, além de tudo, provocações, Carlos Cruz, que pode, de uma hora para outra, transformar num negócio meio sério. É a realidade. É a realidade que vive lá dentro. E você falou em segunda divisão, e hoje eu me encontrei lá no supermercado BH com a atleticano, ele falou, eu prefiro 1000 vezes o Cruzeiro da segunda divisão do que o Atlético campeão brasileiro. Pode um negócio desse? Não, sincero, eu quero 1000 vezes o Cruzeiro da segunda divisão do que, se for para me escolher, que caia o Cruzeiro. O Atlético espera mais um ano para ganhar a campeonato. Mas precisa ser um rival, né? Porque parece que a própria diretoria tá pedindo pensa assim também. Não pensa nada, está pedindo, Carlos Cruz. Pensar é uma coisa, eles estão agindo de forma que pode acontecer. Somente 4 clubes hoje não conhecem a segunda divisão. Cruzeiro, Santos, Flamengo, São Paulo. E São Paulo. Somente esses 4. Discutem aquela taça de prata de 81, mas que o São Paulo foi para... Mas não foi, não desceu. Não desceu mesmo. Nunca caíram, né? Porque a Chapecoense nunca caiu. Ela veio de baixo e nunca caiu. É troféu também, mas é um troféu oficial que foi concedido pela CBF. CBD, né? Ainda era CBF. Era CBF. Enfim, Carlos Cruz, é verdade, meus companheiros. Eu acho que a diretoria está puxando, chamando para eles. Eles querem cortar salário de quem ganha 3 mil, 4 mil reais, mas manter o que ganha 200, outro que ganha 160, outro que ganhava 4.500 reais ganha 40 hoje. E eu dou nomes, eu tenho nomes de todos. Tinha que cortar ali. Você quer... Não é? Não, são vários. Você fica à vontade para falar, porque quando você toca nesse assunto, eu fico tão nervoso. Essa política do Cruzeiro, ela realmente aconteceu. A sindicância do Cruzeiro mostrou esses números, abriu para todo mundo, que o Cruzeiro fez algo que você pode conversar com qualquer pessoa que entenda minimamente de empresa, minimamente de mercado, que é arredondar salários e subir salários desproporcionalmente. Tinha gente que cuidava do campo da bocha, que ganhava 2, 3 mil e hoje está ganhando 20 mil. Então, assim, algo que ninguém de fato consegue entender para um clube para uma diretoria que assumiu falando que ia organizar o clube, que toda entrevista falava, a diretoria anterior me deixou com dívidas, a diretoria anterior me deixou com dívidas, deixou com um time bom, deixou com um time bom. Foram campeões da Copa do Brasil. E nada foi feito. Mantiveram esse time bom, não conseguiram... O time está envelhecendo, muito da situação de campo hoje se diz justamente por causa disso. É o mesmo time há 3 anos e tanto, então o time está ficando envelhecido. E a questão da dívida, nada foi feito. A política de austeridade do Cruzeiro não existe. Não, fez sim, aumentou. Os salários só aumentaram, né? E apoiou nos títulos da Copa do Brasil que vieram depois, o time vencedor, e apoiou. Com uma premiação milionária que eles não conseguiram lidar com ela. Um título que rendeu 50 milhões, quase 60 milhões,
e eles não conseguiram usar essa premiação. Eles precisaram de gastar esse dinheiro tanto em bicho para dirigente, que eu nunca vi no futebol. Eu sou novo, mas eu não sei vocês, mas eu nunca vi dirigente receber bicho de premiação de título. Na maioria das vezes, o vice-presidente de futebol de um clube, ele nem remunerado ele é. Não, o Cruzeiro nunca tinha sido. Nunca tinha sido, pela primeira vez, Carlos Cruz, na história, um vice-presidente que está afastado. Entre aspas, que não está nada, ele vai todo dia na sede administrativa, ele dá as ordens na sede administrativa, vai Ele na só não toca. pode assinar, né? Agora Mas o resto faz todo ele isso. faz. Nem aparecer. Mas assim, não, cara. o resto Porque não todo ele filmaram faz, ainda, né? não pegar. Na hora de pegar, ele está lascado. Mas o resto todo ele quem faz. manda é ele, Carlos Cruz. Agora, só para informação, o diretor de futebol faz parte da comissão técnica e comissão técnica recebe bicho. Então, diretor, Não, supervisor diretor. e tal. Agora, daí para cima... Vice-presidente de futebol. Presidente, aí Vice-presidente de futebol nomeado, não. É a primeira vez nos 98 anos de Cruzeiro que acontece isso. Intervalo, e tem mais para ser falado aqui, nós vamos falar muito sobre o Atlético que joga na terça. Joga primeiro contra o Atlético Paranaense. Eu acho que agora a coisa até melhorou um pouco para o Atlético daqui. A derrota de ontem, a gente vai falar sobre isso. A gente volta já. É rapidinho.